Vamos prosseguir. Então tá, vamos lá então. Bom, então, gente, a ideia de hoje é fazer uma revisão dos conceitos gerais e mais importantes para a nossa prova, tá bom? Então, tudo que eu vou falar aqui é o que é mais importante, o que vocês devem dar uma atenção maior. Então, na unidade número 1, nós temos aí, a primeira coisa que nós vimos foi a ideia de campo lógico. Ou seja, existe um campo da ciência chamado campo lógico, ou seja, é o campo, uma área do conhecimento que constata que existe a lógica. Uma observação é que qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, aí vocês, claro, abrem o microfone e façam a pergunta, tá bom? Aí devagarzinho vocês podem interromper na hora que vocês quiserem, pode ser? Bom, então tá. Então existe a ideia do campo lógico. O que é o campo lógico? O campo lógico é a constatação de que no campo das ciências, nas áreas das ciências, existem um espaço para se estudar lógica. Isso que quer dizer campo lógico, tá? Ou seja, nós entendemos que existe um objeto cientificamente estudado. Por que eu estou dizendo isso? Porque nas ciências é assim. Como é que você sabe que uma coisa vira ciência? Então, por exemplo, a gente tem hoje um monte de ciências novas, né? Por exemplo, tem gestão de educação, gestão não sei o quê. Você tem um monte de ciências novas. Mas a pergunta é, como é que surge uma ciência, né? Uma ciência, ela surge quando você tem um campo específico para ela. Então, se tem um campo, você tem ciência. Se tem um campo para ser estudado, então, por exemplo, qual que é o campo da biologia? É a vida, né? A vida é um campo específico da qual a biologia estuda. Qual é o campo, por exemplo, da filosofia? O campo da filosofia é o campo das ideias. Então, a lógica tem um campo específico para ela, que é o campo lógico, né? Então, graças a esse campo lógico, é que a gente pode fazer ciência lógica, tá? E esse campo lógico, ele foi constatado já desde os gregos, mas ele foi sistematizado, bem sistematizado, mesmo explicado certinho, foi com aquele texto do Kant. Lembra do texto do Kant que nós lemos? Então, o texto do Kant, ele lá explica o campo lógico. Lá ele dá uma ideia da onde a gente tirou aonde a gente estuda a lógica. Então, lá no campo lógico, segundo o Kant, nós temos então as regras do pensamento. O Kant diz assim: tudo na vida tem regras. Tudo na vida tem, vamos dizer assim, normas, né? Se tudo na vida tem normas, por que que o pensamento não teria normas? Seria sem sentido pensar que tudo na vida tem normas, menos o pensamento. Então, o Kant, ele estudando a lógica aristotélica, ele deixou mais claro para os pesquisadores o campo que nós chamamos de lógica. Então, as regras do pensamento, elas são divididas, ou pelo menos constatadas, dois tipos de regras gerais. As regras necessárias e as regras contingentes. As regras necessárias são aquelas regras em que a gente descobre como se pensa. São as regras em que o pensamento se debruça sobre o ato de pensar e não o que está se pensando. Então, toda a parte formal do pensamento, ou seja, todas as regras que estruturam, que dão normas ao pensar, são regras necessárias do pensamento. Agora, aquelas regras que dizem respeito aos objetos do pensamento, ou seja, ao que você pensa, são regras contingentes. A partir das regras necessárias, nós construímos a ciência lógica. E a partir das regras contingentes, construímos as ciências de modo geral. Aqui, você tem alguma dúvida, alguma questão? Professor, Por favor.
Eu posso chamar, então, as regras necessárias também de regras materiais e as regras, aliás, o contrário, as regras necessárias de regras formais e as regras contingentes de regras materiais. Perfeito. Exatamente Uhum. isso. Quem Obrigado. está falando? Ah, o Lucas, né? Isso. Lucas, é isso mesmo, tá? As regras necessárias, elas são chamadas, tanto pelo Kant, o Kant que dá mais essa conotação, mas Aristóteles já tinha visto isso, né? As regras necessárias são aquelas chamadas formais, né? Regras formais. Por quê? Porque elas cuidam da forma do pensamento. E as regras contingentes são chamadas de regras materiais ou de conteúdo, tá? Essas duas expressões são sinônimas. Regras contingentes são regras materiais ou de conteúdo, tanto faz, tá? Justamente por isso, porque uma cuida da forma e a outra cuida do conteúdo, da matéria do pensamento. Perfeito, Lucas. Obrigado por ter nos ajudado nisso aí, tá bom? Ok, obrigado eu pela ajuda. Para frente, podemos continuar? Vamos lá. Bom, então, algumas características da ciência da lógica, né? Quais são, assim, as características que qualquer lógica deve ter? Primeiro, a lógica tem uma natureza normativa. O que significa isso? Significa que ela estuda normas, né? Estuda regras, e a ideia de ser normativa significa dizer que ela ensina como deve se fazer, né? Diferente de uma ciência descritiva que diz o que é. Geralmente as ciências, por exemplo, as ciências naturais, elas são ciências descritivas. Se você pega a biologia, a química, a física, elas são ciências descritivas. Em que sentido? Elas descrevem o que elas veem. A lógica, ao contrário, é uma ciência normativa. É uma ciência que não descreve nada, ela normatiza, ou seja, ela diz quais são as regras a serem seguidas. Perfeito? Por exemplo, um outro exemplo de ciência diferente de descritiva e normativa é a matemática. A matemática é uma ciência analítica. Por que é uma ciência analítica? Porque a matemática é uma ciência que analisa formalmente as proposições, né? Então, você tem, só aí você já tem três tipos de ciências: ciências descritivas, ciências normativas, ciências analíticas. Então, as matemáticas, por isso que, por exemplo, a lógica, a lógica contemporânea, ela é chamada de analítica, né? A lógica contemporânea não é mais normativa. A lógica matemática, a lógica que os contemporâneos hoje estudam, que é a chamada filosofia analítica, ela deixou de ser uma ciência, deixou de ser uma lógica normativa e passou a ser uma lógica analítica, por causa da matemática, né? Bom, o objeto da lógica, então, é as leis a priori do pensar. Observe que eu não coloquei nem do pensamento, eu coloquei do pensar. Por quê? Porque são as leis a priori de como se pensa, e não do pensamento em si, né? Então, ou seja, qual que é o objeto da lógica? A lógica tem como objeto as leis que são intrínsecas a ela. Lembrando que a palavra a priori significa, quem lembra? Já existentes. Isto, ou seja, Que tem experiência sensível, opa, sensorial, opa, 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 ao contrário, ela não tem experiência. que não tem experiência, isso. Tá? A priori significa não ter experiência, não passar por experiência. Já dado, por que ela já está dada? Porque ela não passa pela experiência, tá?
Eu não sei se eu entendi correto, que alguém falou que eu entendi que falou que aquilo que tem experiência, é pelo contrário, que não tem experiência, tá bom? Então, ou seja, as leis do pensamento, as leis do pensar são a priori, ou seja, elas não passam pela experiência empírica. E aí, esse é o objeto da lógica. Bom, continuando então. Qual que é o método da lógica? O método da lógica é o método dedutivo. O que é dedução? Dedução é você raciocinar a partir de regras a priori, sem usar a experiência e aplicar para cada caso. Então, é a aplicação de regras universais em casos particulares. Isso é dedução. De novo, repetindo, qual que é o método da lógica? É o método dedutivo. O que significa dedução? Dedução significa um raciocínio a priori, ou seja, você pensar a partir de regras a priori, universais, e aplicá-las caso a caso. É o que a gente faz na lógica o tempo inteiro. A gente dá um caso, você vai lá e analisa se aquele caso está ou não em conformidade com as regras da lógica, né? É o que a gente sempre faz isso. Então, por exemplo, dou lá para você uma ideia e peço para você analisar se ela é complexa ou incomplexa. O que você está fazendo? Está fazendo uma dedução. Você olha para a ideia e vai ver se ela está em conformidade com a complexidade ou com a incomplexidade. E, por fim, a finalidade. A finalidade dela é corrigir o pensamento, ou seja, deixá-lo de forma correta, ou dar a ele uma conformidade lógica, né? Tanto faz. Senhores, em relação às características da ciência lógica, tem alguma dúvida? Não? Beleza? Tudo tranquilo? Ótimo, que bom. Então vamos para frente. Algumas características, então, que diz respeito a essa ciência da lógica. Aí volta aquilo que o Lucas já nos falou, né? Todo o pensamento, todas as regras do pensamento, ela tem a sua parte material e a sua parte formal. A matéria do pensamento, ou seja, a matéria do pensamento é o que se pensa, né? É o conteúdo do pensamento. Então, por exemplo, se você diz, eu vou pensar na minha mãe, estou pensando na minha mãe. Essa imagem que você tem na sua cabeça, isso é a matéria do pensamento. Se você diz, eu estou pensando na prova de lógica, o tanto que ele está difícil, o tanto que eu vou tomar pau. Bom, isso que você está pensando, a prova de lógica, é a matéria do conteúdo. Eu estou pensando em comida, eu estou com fome, eu estou imaginando o almoço de hoje. O que você está pensando, o almoço que você está pensando, é a matéria do conteúdo. Tá? E essas matérias do conteúdo seguem regras contingentes e elas, a partir das regras do contingente, a gente chega à verdade e tudo isso é estudado pela chamada lógica maior. Então, olha aí o encadeamento de ideias. A matéria do pensamento são estudadas por regras contingentes. As regras contingentes chegam à verdade. E tudo isso é estudado pela lógica maior, que é uma ciência demonstrativa. Tá? Então, de novo, a matéria do pensamento, que é o que você pensa, o conteúdo do teu pensamento, elas possuem regras contingentes. Essas regras contingentes levam você a estudar a verdade. E tudo isso é estudado pela lógica maior e que formam as ciências demonstrativas. Já a forma do pensamento é o como você pensa, é como que se dá o ato de pensar, né? Elas possuem regras necessárias, têm como finalidade diferente da verdade a correção e
eram estudadas pela lógica menor, que é a lógica que nós vamos estudar esse semestre, e é uma ciência normativa. Gente, entendeu essa diferença aqui entre matéria do pensamento e forma do pensamento? E como que isso divide a lógica? Alguma dúvida? Só uma pontuação, professor. Então, Por favor. Então, a lógica ela é dividida em lógica maior e lógica menor, né? A lógica clássica, tá? A lógica clássica é dividida em lógica maior e lógica menor. Isso, tá bom? A lógica chamada tradicional, ou se você quiser pegar ela como um todo, a lógica clássica, ela é dividida em lógica maior e lógica menor. Essa é a lógica clássica, tá bom? Então, a lógica clássica é dividida em maior e menor. Aí eu posso perguntar, qual é o critério de divisão? Como é que eu consegui dividir lógica maior e menor? O critério de divisão é a matéria do pensamento e a forma do pensamento. A materialidade do pensamento me dá a lógica maior. A formalidade do pensamento me dá a lógica menor. Entenderam? Sim. Beleza. Então tá ótimo. Vou para frente, hein? Bom, aqui é um resumo do resumo do resumo do resumo da história da lógica, né? Eu não vou me ficar preso à história da lógica. Isso aqui é só para que vocês não saiam sem saber qual é a lógica que vocês estão estudando. Nós vimos que na história da lógica nós temos pelo menos aí 3 grandes períodos. O que eu chamo de pré-lógica, que atenção, eu chamo de pré-lógica. Isso você não vai encontrar isso em nenhum livro, tá? Eu chamei isso de uma pré-lógica. Uma lógica aristotélica, que depois ela vai ganhar uma conotação de cálculo proposicional, mas isso tudo faz parte da lógica aristotélica. E depois você tem o momento da lógica matemática e moderna. Então, três momentos especificadamente. Pré-lógica... Pois não, pode falar. Nessa divisão que o senhor coloca, né, o nome que é dado pelo senhor, essa pré-lógica. Então, qual seria o citado quando vai se tratar dessa pré-lógica nomeado pelo senhor? Eles não dão nome. Eles vão dizer que Aristóteles sistematizou aquilo que os antigos falavam. Ponto. Eles não vão entrar, por exemplo, eles não vão entrar... geralmente, os livros de lógica pouco entram nessa fase da chamada pré-lógica. Só tem um livro assim que eu vi que faz isso, que é o livro Desenvolvimento da História da Lógica, uma coisa assim, tá? Que está na minha ementa, na bibliografia. Quer ver? Você posso até dar uma olhadinha aqui, só um instantezinho. Só um instante aqui. Aqui. Tem um texto que está lá na minha bibliografia complementar que chama O Desenvolvimento da Lógica, de William Knally e Martha Knally. É um sobrenome estranho. Esse livro, O Desenvolvimento da Lógica, ele é o primeiro que eu vi que trata dessa chamada pré-lógica, você entendeu? Ele começa lá nos egípcios, falando como é que os egípcios começaram a sistematizar a matemática, e vem vindo, trabalhando cada um dos povos, qual a contribuição de cada um dos povos até chegar em Aristóteles. Tá, entendi. Tá bom. Então, ou seja, isso é muito pouco trabalhado, sabe? Sim. É quase que... Quem está falando? É o Raul. O Raul. Desculpa, Raul, que eu tinha tirado aqui da página, que não tinha te visto. Então, o Raul, assim, pouquíssimos são os teóricos que vão mergulhar profundamente nesse período e vai mostrar, por exemplo, o Teorema de Pitágoras, né, que é uma das bases da lógica aristotélica.
a noção de dialética, a noção uma série de noçõezinhas básicas, o próprio Heráclito, Parmênides, que disputam entre o ser e o não ser. Então, isso tudo que eu estou chamando de pré-lógica, os autores geralmente sintetizam dizendo: os gregos e os antigos discutiam lógica, ponto. Tá? Mas esse texto que eu estou falando, para o desenvolvimento da lógica, ele faz uma boa abordagem dessa fase que eu chamo de pré-lógica. Compreendo. Tá bom? Obrigado. Beleza, tá ótimo. Então nós temos aí a pré-lógica, nós temos a lógica aristotélica. Lembra que eu falei que Aristóteles não fundou a lógica. Aristóteles escreveu um livro chamado Organon, que é justamente isso, organizar o que já existia. Por isso que ele chama de organon, porque organon é como se fosse a palavra canon. Por exemplo, vocês devem conhecer o chamado Código de Direito Canônico. Né? Acredito que sim. Né? O Código de Direito Canônico, ele foi escrito assim, de uma vez só, pumba. Não. O Código de Direito Canônico foi uma organização de códigos que já existiam na igreja. Só que precisava de um lugar para colocar eles todos juntos, para que todo mundo pudesse ter acesso a todas as regras. Então, o que eles fizeram? Pegaram as regras que a igreja já tinha e organizaram num código, num cânon, que chama Código de Direito Canônico. Que a palavra canônico significa juntado e organizado num lugar só. O cânon tem essa função, ele junta, ele reúne e oficializa. Por isso que a gente fala também chamados livros da Bíblia canônicos, ou cânon bíblico. Não sei se vocês já viram falar disso. Se não ouviram falar, vão ouvir falar na teologia. O cânon bíblico, o que é o cânon bíblico? São os livros que foram considerados inspirados por Deus, reunidos, juntados e formados a Bíblia. Então, o que Aristóteles faz? Ele monta um cânon, um organon, ou seja, ele pega todas as regras que existiam no seu tempo, junta e forma um livro de lógica, que é o primeiro livro de lógica que a gente tem. Né? E aí você tem, então, a chamada lógica aristotélica. Então, dos antigos até mais ou menos Frege, você tem a chamada lógica tradicional aristotélica. Frege vai lá e cria e monta ela a partir do cálculo proposicional de primeira ordem. Só que tudo isso, da pré-lógica, lógica aristotélica e cálculo proposicional, tudo isso é chamado de lógica clássica. Tá? Só passa a ser lógica moderna quando começa, então, no século XX. No século XX, começam as lógicas matemáticas. Aí vem as lógicas matemáticas clássicas, lógicas matemáticas não clássicas. Tá? Bom, isso não vou ficar me adetendo muito, não, porque isso, na verdade, é só para vocês saberem mesmo. Tá? Posso ir para frente? Ô, professor, só uma dúvida. É que eu fiz favor. uma pesquisa referente à atividade que o senhor passou, agora eu não lembro qual, mas que perguntava quais são os tipos de lógicas que existem hoje. Eu fiz a pesquisa e teve sites que colocou uns vários outros lá que eu nunca ouvi falar. E outros falavam igual o senhor, que existe só duas lógicas, a lógica clássica e a lógica moderna. Eu queria tirar uma dúvida, existe, fora da lógica clássica e moderna, existe outros tipos de lógicas hoje na sociedade contemporânea? Olha, geralmente todas as lógicas, todas, elas advêm da lógica clássica. Ah, mas a lógica robótica hoje, essa coisa toda, não tem nada a ver com a lógica clássica. Sim, mas é justamente a negação da lógica clássica que deu a elas a sua origem, entende? Então, seja, no fundo, se você quiser sintetizar, no fundo, você tem dois grandes grupos. A lógica clássica e as lógicas não clássicas. E aí as lógicas não clássicas se divergem
pandemonicamente, tá? E aí você, então, se o cara, na hora que ele vai no site, ele vai falar, existe a lógica isso, e vai citando, sem nenhum critério, é porque ele desconhece um pouco da história da lógica. Por quê? Porque a história da lógica, ela é simples. Lógica clássica e lógica matemática moderna. As matemáticas modernas, aí sim, você pode debruçar sobre as várias. As não clássicas, então, hoje tem um monte. Tem a fuzzy, tem aquelas... aquelas binárias. Bom, enfim, tem um monte de lógicas que são modernas. Só que elas são agrupadas em dois grupos. Ou ela é clássica, ou ela é moderna. Ponto. Né? Agora, se você quiser especificar cada lógica moderna, bom, aí é critério seu, né? Tá bom? Obrigado, professor, pela explicação. Consegui compreender. Beleza, ótimo. Vamos para frente, então. Bom, então aí, o que a gente vai estudar, como eu falei, é lógica menor, né? Lógica menor, ela foi construída por dois grandes teóricos, assim, clássicos, né? Um deles é Aristóteles, que juntou tudo que tinha para trás e organizou no órgão. O outro é Santo Tomás, que juntou de tudo que tinha para trás e deu uma, vamos dizer assim, deu uma enrobustecida nessa coisa, né? Então, a lógica menor, ela basicamente, elas são os três primeiros textos do órgão, que é categorias, perirhermeneias e analíticos anteriores e posteriores. Tópicos, que é um outro texto que tem dentro do órgão, eles são uma espécie de apêndices, né? Então, mas basicamente, o texto do órgão é categorias, perirhermeneias e analíticos, posteriores e anteriores. O texto das categorias, Aristóteles fala das 10 categorias aristotélicas, né? Substância, tempo, espaço, qualidade, quantidade, paixão, ação, necessidade, blá, blá, blá. O segundo texto, que é logo em seguida, que é o Perirhermeneias, ele trata das proposições, né? Ele fala um pouco sobre as regras proposicionais. E os analíticos, sim, que é o peso maior do texto, vai trabalhar sobre os silogismos e as regras do silogismo. Transportando isso para o mundo medieval, Santo Tomás vai juntar o órgão, o de anima de Aristóteles e a metafísica aristotélica e vai tentar fazer uma espécie de um compiladão, né? Vai juntar esses três grandes textos de Aristóteles e tentar entender a lógica de Aristóteles a partir desses três textos. Então, as categorias, Santo Tomás entendeu que ela remetia ao texto, perdão, não só as categorias, mas o texto de órgão, ele precisava, para ser compreendido, segundo Aristóteles, precisava do texto do De Anima. E o texto do De Anima, ele traz três grandes operações do espírito. Ou seja, segundo Aristóteles, no De Anima, a alma tem três grandes operações. A primeira operação, que é a simples apreensão, os juízos e os raciocínios. Santo Tomás entendeu que essas três operações da alma correspondiam aos três textos aristotélicos do órgão. Então ele diz lá que as categorias é a primeira operação do espírito ou da alma, né? A primeira operação da alma é a simples apreensão, ou seja, é o momento de captar as ideias, é o momento de produzir as ideias no intelecto. E para Santo Tomás, esse momento de captação das ideias do intelecto correspondem, segundo Santo Tomás, correspondem às categorias aristotélicas. A segunda operação do espírito, ou da alma, segundo Aristóteles, que Santo Tomás comenta, são os juízos. E os juízos
estão diretamente ligados ao perihermeneias, que trabalha as proposições. E terceiro, a terceira operação do espírito, ou da alma, que trabalha os raciocínios, está diretamente ligada aos analíticos, que são os silogismos. Então, ou seja, o que a gente chama de lógica menor hoje é, na verdade, um grande compilado, ou uma grande junção. Quando eu falo junção, gente, não entenda simplesmente juntar de qualquer jeito, tá? Significa uma organização sistemática de dois grandes clássicos, que é Aristóteles e Tomás, tá bom? Então, a lógica menor, se você pegar o Régis Olivet, desculpa, o Régis Olivet não, o Jacques Maritain, que é lá na minha ementa, eu coloquei lá o texto do Jacques Maritain, que é um texto clássico de lógica menor. A base dele é, basicamente, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, tá bom? Posso para frente? Bom, então, ou seja, a lógica menor que nós vamos estudar é uma lógica ultraclássica, ou seja, uma lógica que a gente chama de tradicionalista, né? É uma lógica da tradição aristotélica, que foi construída sob a base de Aristóteles e os comentários de Santo Tomás. Por isso, então, nós temos aí, né, as operações do espírito, que são ideias, juízos e raciocínios, correspondem na linguagem a termos, proposições e silogismos. Então, atenção. Na lógica menor, nós temos 3 operações da mente, que são ideias, as operações são simples apreensão, o próprio juízo e os raciocínios, e isso vai se tornar, na linguagem, as ideias são transcritas na linguagem em forma de termos, os juízos são transcritos na linguagem em forma de proposições, e os raciocínios são transcritos na linguagem em forma de silogismo. Tudo bem? Ótimo. Beleza, então. Vocês estão vivos ainda, né? Sim. Então tá bom. Sim. Então tá bom. Bom, vamos passar para a unidade número 3, então. Agora que o caldo começa a engrossar, né? Bom, então na unidade número 3 a gente começa a falar da primeira operação do espírito, que é a simples apreensão. Eu não vou repetir toda ela, mas só lembrando que a simples apreensão é um modo simples em que Aristóteles se baseou para mostrar como que surgem as ideias da nossa mente. E é interessante que essa forma simples de Aristóteles, hoje, claro que ela está muito mais desenvolvida, a gente tem os estudos do cérebro e tal, etc. toda, só que ela, de alguma forma, ela está presente nos estudos neurológicos hoje, né? Ela não está presente tal como Aristóteles pensou, mas ninguém nega, por exemplo, que nós temos sensações, ninguém nega que a gente tem imaginação, ninguém nega que a gente tem ideias. Então, ou seja, talvez o modo como Aristóteles falou não seja tal qual se sabe hoje, porque hoje você tem um estudo do cérebro muito mais avançado. Aristóteles não tinha essa condição. Porém, esses 5 passos, de alguma forma, eles existem, tá? Ou seja, a sensação, que é o contato direto com a experiência empírica, a percepção, que é a mente focando nesse contato, a imaginação, que é a representação, né, das características das coisas, a abstração, que é um processo de você eliminar as coisas acidentais e ficar com a essência. Atenção para isso, né? A abstração é a operação de você eliminar os acidentes e ficar com a essência. A essência, volto a dizer, é aquilo que não pode não ser. A essência é aquilo que não pode não ser, para que um ser seja ele mesmo e não outro. Ou seja, a essência é aquilo que faz uma coisa ser ela mesma, né?
Então, a mente, segundo Aristóteles, ela consegue identificar qual é a essência de uma coisa e ela elimina o que não é essencial e fica só com o que é essencial. E, por fim, a ideação, que é o processo de construção da ideia. E aí você, então, tem as ideias. O que é uma ideia? Uma ideia é uma representação, é uma cópia mental. Né? Ou seja, é uma cópia que você tem na cabeça. Mas essa cópia, atenção para essa palavra cópia, ela não é uma cópia material ou imagética. Porque imagem é uma coisa, ideia é outra coisa. Não confundam imagem com ideia. Imagem é uma coisa, ideia é outra coisa. Então, o que nós temos é a representação do ser, da essência dos objetos na mente. Tudo bem, gente? Tudo. Ok. Tranquilo. Então, tá bom. Bom, aí nós temos, então, a primeira propriedade das ideias, que é as propriedades genéticas. As propriedades genéticas são aquelas propriedades das ideias que dizem respeito à sua origem. Então, existem ideias que nós tiramos elas da matéria, ou seja, como aí eu estou colocando aí, da onde vem a ideia de um carro, por exemplo? Vem da experiência sensível. Então, uma ideia que vem da simples apreensão, ela é chamada geneticamente de ideia empírica. Mas uma ideia que você não extraiu da matéria, ela é uma ideia a priori. Por exemplo, como eu dou aí, liberdade, amor, valor, Deus, pensamento, tudo isso, o próprio ser, tudo isso são ideias a priori. Você não extrai elas da matéria, você as tem enquanto ideias pré-dadas no seu intelecto. Bom, você poderia questionar tudo isso, dizer, professor, mas será que existem realmente ideias pré-existentes? Não é a pergunta para a gente fazer agora. É a pergunta para a gente fazer no próximo semestre, tá bom? Próximo semestre a gente vai estudar a teoria do conhecimento e, se Deus quiser, será presencial. Porque estudar a lógica do conhecimento online só por Deus. Mas tudo bem. Então, o que acontece? Então, as ideias elas têm propriedades genéticas. Elas podem vir tanto da experiência, quanto podem vir da própria mente. Tá bom? Bom, e aí eu tenho uma propriedade muito importante das ideias, que é uma propriedade lógica, que é a compreensão e a extensão das ideias. A compreensão é o conjunto de notas ou ideias que compõem uma ideia. Então, atenção, quando eu falar conjunto de notas, a palavra aqui, notas, ela nada mais é do que ideias, tá? Conjunto de notas ou ideias que compõem uma ideia. Então, e isso significa que eu estou o quê? Eu estou buscando as qualidades dessa ideia. Já a extensão, ela é o conjunto da amplitude ou da quantidade de indivíduos que recebem uma mesma compreensão. Então, quantos indivíduos têm a mesma compreensão? Esse número de indivíduos que têm a mesma compreensão, nós chamamos de extensão. Está ligado à quantidade. Aí aqui, nota de rodapé. Quantidade e qualidade são duas categorias da metafísica aristotélica. Tá? Então, ou seja, as ideias, por serem um ser, elas têm uma substância e elas têm qualidades e quantidades, né? Assim como terão outras categorias também. Mas para a lógica, só importa para nós a sua substância, a sua qualidade e a sua quantidade. As outras categorias aristotélicas não importam para a lógica.
Para a lógica importa a quantidade, a extensão de uma ideia, e a qualidade, a compreensão de uma ideia. Então, reforçando aquilo que eu disse, né? Aristóteles, então, cunhou 10 categorias, né? Então, as categorias como a substância, a quantidade, a qualidade, a relação, o tempo, a posição, o espaço, e por aí vai, né? Tudo isso fazem parte da metafísica aristotélica. E para a lógica, nós temos aí, principalmente para a questão da compreensão, nós temos a ligação aí das substâncias, enquanto entidades, que estão relacionadas com a qualidade e com a quantidade. Tá bom? Vamos para frente. Então vamos aprender, vamos retomar, né? Aprender não, vocês já aprenderam, vamos retomar como que faz uma compreensão da ideia. Então nós temos a ideia de carro. Atenção, gente, estamos falando de ideias, tá? Não estou falando da coisa carro. Estou falando da ideia carro. Não vamos confundir isso. Estou falando da ideia de carro. A ideia de carro tem a seguinte compreensão. Primeiro de tudo, sempre tem que aparecer um elemento necessário. Então, a primeira nota de uma compreensão, a primeira nota da compreensão é um elemento necessário. Qual é o elemento necessário de qualquer ideia? É ser substancial. Sem isso, a ideia não existe. Tá? Ou seja, por exemplo, para que uma ideia exista, primeiro ela tem que ter um ser. Ela tem que existir. Né? Se ela não existe, ela não é nada. Então, ou seja, eu me lembro que eu fiz um exercício, não sei se foi com vocês, assim, que eu coloquei lá sobre a ideia de causa, e aí eu coloquei lá um ser insubstancial. Alguém falou, Marco, eu quero aquela. Como que pode ser a causa, pode ser um ser insubstancial? Todo ser tem uma substância. Alguém respirou profundo aí. Não? Beleza. Alguma dúvida? Obrigatoriamente, ela tem que existir, então. Como é que você vai classificar o nada? Respondido. Ou seja, se nós estamos classificando uma ideia, é porque ela existe, né? Senão, se faltou isso, ela é nada. Não é nada. Você tá dando um tiro no escuro, tá bom? Então, olha só. Todas as ideias começam com a compreensão de que ele é um ser substancial. Ainda que seja o mais abstrato possível, ainda que eu diga assim, faça a compreensão da ideia de ser. Qual é a compreensão da ideia de ser? Ele mesmo. Ser, compreensão, ser substancial. Pronto, acabou. Ou seja, por mais abstrato que eu tenha uma ideia, qualquer coisa tem que ter um ser substancial. É o que Aristóteles, é a tese aristotélica de base. Toda ideia, todo ser, ele tem um ser substancial, senão ele não existe. Tá bom? Daí, nós temos, então, as qualidades, como no caso do carro, né? Qualidades como material, inanimado, automovente e passageiro. Observe que as qualidades de material, inanimado, automovente, essas três qualidades, elas são praticamente a natureza desse ser. Então, olha só, um ser substancial, material, inanimado, automovente. Então, o que você imagina quando você pensa? Um ser material, não tem alma, né? Ou seja, ele não é vivo, mas ele é automovente. Ora, automovente, você pode pensar um caminhão, você pode pensar
uma caminhonete, você pode pensar uma série de um ônibus, você pode pensar uma série de coisas. O que definiu que ele era um carro? A última categoria, que é passageiro. Quando você disse, ele é automovente, mas ele é de passageiro. Ah, bom, então é um carro. Tanto é que quando você vê na sua carteira, quem é que tem carteira de motorista aí, pode olhar aí que você tem lá, não, carteira de motorista não, perdão, não é carteira de motorista, o documento do carro, né? Quem já olhou o documento de carro, observa que quando você vai comprar um carro, as categorias dele assim, passageiro, de carga, bitrem, não sei o quê. Então, essas categorias, elas são categorias específicas para distinção de automoventes. Tá? Então, olha só, na verdade, você tem 3 grandes categorias de compreensão. A categoria que é necessária, ou seja, que não pode faltar, que é o ser substancial. A natureza dela, que é material, inanimado, automovente. Isso é uma categoria geral para todos esses tipos de automoventes. Por fim, você tem a categoria específica de determinação, que é de passageiro. Entenderam, gente, isso aqui? Ok. Ok? Tá. É importante a gente entender, toda compreensão, de alguma forma, ela vai ter esses 3 grupos de ideias. O ser substancial, a chamada natureza da coisa, que são aquelas ideias como material, animado ou inanimado, animal, vegetal, sei lá, não animado, que são categorias intermediárias que vão dando a natureza da coisa até chegar ao elemento específico que determina ele enquanto tal. As categorias, o ser substancial nunca vai mudar. Ele é para todos. Já as qualidades em subsequentes, elas são contingentes. Elas podem mudar. Olha. Então, aquilo que eu falei, né? Na compreensão de ideia, da ideia, nós temos lá ser substancial, ou seja, o ser da própria ideia, a natureza dela imaterial, inanimada, mental, ou seja, a ideia ela é um ser imaterial, tranquilo, inanimado, ela não é viva, e ela é mental, além dela não ter matéria, ela pertence à mente. Então ela é imaterial, inanimada e pertence à mente. Ah, professor, mas imaterial não é a mesma coisa que mental? Não, porque, por exemplo, Deus é imaterial, mas não é mental. Né? Os anjos são imateriais, mas não são mentais. Entendeu? Então, imaterial não é o mesmo que mental, tá bom? Então, você tem lá ideias que são substanciais, imateriais, inanimadas e mentais. Imaterial, inanimado e mental são qualidades definidoras ou qualidades de natureza. E aí, por fim, vem a diferença específica. Representa a essência. Então, você vê, qual é a compreensão da ideia de ideia? É um ser substancial, imaterial, inanimado, mental, que representa a essência. Ora, aí eu tenho os três grupos. Eu tenho o grupo do necessário, o grupo da natureza e a diferença específica. Só a ideia pode ser representante da essência. Certo? Então, ou seja, aqui nós temos o grupo, a compreensão sendo compreendida na sua própria essência. Tranquilo e favorável? Então, olha só. Por favor, pode falar. Então, para ser uma compreensão de ideia, tem que existir, ela tem que ser imaterial, inanimado e mental e representar uma essência. Isso, no caso, se você estiver falando da compreensão de uma ideia. Sim. Isso, nesse caso é isso, né? Ele tem que Isso. também representar, ter uma essência, no caso.
Lembrando que todos os seres têm essência. Uhum. Tá? Se não tiver essência, você está falando com ninguém. Ah, sim. Ok, então, entendi. Tá? Obrigado. A essência é aquilo que caracteriza a sua própria existência. Se não tiver uma substância e uma essência, você não existe. Tá bom? Ok, professor, entendi. Bom, vamos agora falar de extensão. Eu tenho duas formas de falar de extensão. E aí, depois no final, quero dar uma dica para vocês. A extensão é quantidade. Então, eu tenho aquelas extensões que são definíveis e tenho extensões que não são definíveis. Então, olha lá, exemplo número 1. O exemplo número 1, ele é um exemplo de uma quantidade definível. Ou seja, nós estamos falando de alguma coisa que a extensão é possível contar. Então, olha lá, vamos pegar a ideia de um quadrado. A ideia de quadrado, eu tenho lá ser substancial, ser essencial. O quadrado, ele é imaterial, ele é um ser substancial, ele é imaterial, ele é polígono e ele tem 4 ângulos, essencialmente. Não existe nenhum outro polígono que tenha 4 ângulos que não seja 4 ângulos retos. Desculpa, aí tem que ter essa diferenciação. 4 ângulos retos de lados iguais, porque senão a gente pode... O retângulo também tem 4 lados, né? Então, depois vocês corrijam aí para mim. 4 ângulos retos de lados iguais, tá bom? Porque o retângulo poderia ser também um desse aqui, né? Bom, então tá. Tendo a compreensão de um quadrado, ser substancial, imaterial, polígono, 4 ângulos retos e 4 lados iguais, eu tenho, então, aqui uma ideia compreendida. A pergunta é, qual é a extensão da ideia de quadrado? Ou seja, quantos quadrados existem no mundo que recebem essa compreensão? Atenção, o quadrado é uma forma geométrica, né? Ou seja, ela é imaterial, ela é um polígono, ela não tem uma materialidade, ela é simplesmente uma forma geométrica. Quantos quadrados existem no mundo? Apenas um. Ou seja, a forma quadrado é apenas uma forma. Aí nós usamos essa forma quadrado para fazer coisas quadradas. Então, por exemplo, o cubo utiliza a forma quadrada para existir enquanto cubo. Estão entendendo? Bom, ok. Então, ou seja, o polígono quadrado, ele é uma única forma que pode ser utilizado para construir outras formas quadradas. Então, a quantidade, a extensão dele aqui, então, se você for olhar bem, nós não sabemos quantos animais nós temos na face da Terra. Nós temos milhares de animais, né? Isso significa que nós não temos a precisão, né? Nós não temos a precisão da extensão de animal. Qual que é a solução, então, para isso? A solução para isso é que nós temos uma solução matemática ou uma solução lógica. A solução matemática é essa que você está vendo aí. Ou seja, todo x que pertence, todas as vezes que você tem uma extensão que ela é universal, ela é para todos, aí você tem a extensão universal. E todas as vezes que você tem uma extensão que você não define, você chama isso de particular. Tá? Então, de novo,
A forma lógica de fazer a extensão é, todas as vezes que você tem a extensão 1, você chama de singular. Todas as vezes que você tem a extensão universal, você chama de universal. Todas as vezes que você tem a extensão indefinível, mas é mais do que um, e não é todos, você chama de particular. Beleza? Vamos ver aí um exemplo aí de compreensão e extensão, né? Compreensão, conjunto da compreensão de pássaro. Ser substancial, material, animal, possui pena. Então, ser substancial é o elemento substancial, material e animal são as qualidades de natureza, possui pena, diferença específica. Extensão, todo X que pertence ao conjunto PE, extensão, tal que X possui pena. Ou toda ideia que tiver na sua compreensão as ideias de possuir pena ou particular. Beleza? De como fica a ideia de compreensão e a ideia de extensão, tá? Dentro da ideia de compreensão, nós temos a ideia de ser, animal, material e possuir penas. Dentro da ideia da extensão, nós temos lá os vários elementos que formam aquela extensão. Então, tem a galinha, a cutia, a ema, o pato, poderia ter o marreco, o gavião, enfim, né? Dentro aqui do pato, nós temos uma ideia nós temos a compreensão de pato, que é as mesmas de qualquer pássaro. Qualquer pássaro tem essas mesmas compreensões, e aí você achou possuir penas como a compreensão da ideia de pato, por isso, então, pato faz parte. Dentro da particular, que seria não, proposição, você fala uma extensão? Isso, uma extensão, desculpa. No caso aqui, se eu estiver falando de pato, ou a extensão da ideia de pato, aí sim, ela é singular. Mas pato, e aí os outros vão ser categorizados enquanto patos. Né? Que chega em um determinado ponto que é igual. Todos eles têm ser material, animal, possui penas. Ema, ser material, animal, possui penas. Gaviões, ser material, possui penas. Faltou animal aqui, né? Ser material, animal, possui pena. Observe que pombos, emas, gaviões e patos, o que eles têm em comum? Eles têm em comum essas categorias da compreensão. Todos eles, patos, gaviões, emas e pombos, têm em comum ser material, animal e possuir penas. Ora, se eles têm em comum essa compreensão, é porque todos são... Para eu diferenciar pombos de emas, eu olho para o último elemento aqui, porque até então eles são iguais. Até penas são iguais. O que os diferencia são os hábitos urbanos. Essa diferença específica o diferencia na compreensão e vai implicar também na diferença da extensão. Sim? Sim, obrigado. Sim. Tranquilo? Professor, Pode falar. Tranquilo. A extensão seria a característica do pato, no caso? Não. A extensão é a quantidade. Quantidade de indivíduos que está numa compreensão de uma ideia. Olha só. Se eu perguntar para você qual é a extensão de pássaros, eu estou perguntando para você o seguinte: quantos pássaros existem no mundo? Entendi agora, compreendi. Só que a gente não tem condições de contar quantos pássaros nós temos. Correto? Eu não sei quantos pássaros existem no mundo, sei lá, fora na galáxia, sei lá se existem pássaros em Marte, sei lá o quê. Então, como eu não sei quantos pássaros existem, o que eu faço? Eu olho na compreensão de pássaros e vejo mais ou menos, e digo assim, todos aqueles que possuem penas são pássaros. Sim?
Sim, estou entendendo, pode explicar, professor. Então, exatamente isso. Então, ou seja, se eu perguntar quantos pássaros existem, bom, eu não sei. Mas eu sei que todos aqueles que na compreensão tiverem possuir penas, eles serão pássaros, com certeza. Entendi. Só tem duas ideias que são universais, o ser e a substância. O resto é particular ou singular. Tá bom? Tá bom, valeu. Vamos lá, então. Bom, regra geral da compreensão e da extensão. Eu sei que a hora já está indo, né? Então, nós falamos que quanto maior a compreensão, menor a extensão. Olha aí o exemplo aí, né? Eu tenho aí, ó, por exemplo, se eu tiver ser, qual é a compreensão de ser? Ser é ser, ponto. Se eu falar assim, me dê a compreensão de ser. Ser tem ser. Ser substancial no máximo. Tá? Então, ou seja, uma compreensãozinha tão pequena, qual é a compreensão de ser? Ser é ser. Compreensão minúscula. Mas qual é a extensão da ideia de ser? É enorme, é universal. Então, ou seja, uma compreensãozinha pequenininha tem uma extensão gigante. Se eu aumentar aqui, ó, ser animal, eu aumentei um elemento na compreensão. Então, eu aumentei um elemento da compreensão. De universal, ser animal passou para particular, né? Ou seja, se eu perguntar quantos seres existem no universo, todos. Se eu perguntar quantos animais existem no universo, nem todos. E se eu perguntar quantos animais são vertebrados, nem todos ainda. Quantos animais são vertebrados e mamíferos, menos ainda. Quantos animais são vertebrados, mamíferos e humanos? O número é todos, é universal. Quantos seres existem no universo? Todos. Quantos seres existem que são animais? São todos? Não, são menos. É menos do que todos. Nem todos os seres são animais. Nem todos ainda são vertebrados. Diminuiu ainda o número de indivíduos. Então, ou seja, eu estou aumentando a compreensão. O que é aumentar a compreensão? É aumentar o número de ideias que formam aquela ideia. Eu aumentei o número de ideias e agora eu estou diminuindo o número de indivíduos. Tá? Se eu diminuir o número de ideias, olha só. A forma universal, uma quantidade maior, ele vai ser particular no caso, que é universal, que todo mundo pensa. Milhões de habitantes, sei lá. Nós somos em quantos? É isso, 6 milhões, né? Bom, enfim. Não, na Terra nós somos em torno de 1 bilhão e alguma coisa. Ou seja, ainda que a gente possa contar esse número, a não ser que você queira colocar lá a extensão de homem, 1 bilhão e alguma coisa. Tá, tudo bem. Mas isso é o quê? Isso é particular. Porque isso é uma conta. Ok? Ok. O silêncio não está entendendo nada ou está entendendo tudo? Estamos compreendendo. Ok, perfeito. Bom, isso aqui eu vou passar para frente, porque vocês, de alguma forma, já sabem, para a gente poder caminhar um pouco mais, senão a gente não caminha. Bom, então nós temos aí as coisas que são apreendidas, viram ideias. Essas ideias vão ser colocadas na linguagem, ou verbal ou escrita, na forma de termo. Então, o termo nada mais é do que uma ideia escrita ou falada. Só isso. Tá? Então, quando a gente está falando de ideias, eu estou falando de coisas mentais. Quando eu falo de termo, eu estou falando de quando eu escrevo ele. Ou quando eu simplesmente falo ele. Eu emito. Que é o que a gente chama de voce. E não você. Tá? Teve alguém que colocou lá eu, né? Não quis colocar você, colocou eu.
Ou seja, é um cartesiano por excelência, né? Só pensa no ego. Mas tudo bem. Então, ou seja, os termos são analisáveis sob o ponto de vista da ré, da sua essência, e do ponto de vista do som, ou seja, da voce, da voz. Sons eu imito para falar essa ideia. Porque uma ideia, ela tem uma essência e ela tem os sons que transmitem a essência. A ré é a essência. A voce é os sons que eu transmito essa essência. Ô, Cacilda. Então, olha lá. Como eu disse, a ré diz respeito à essência. Quando eu tenho uma única essência, eu tenho lá uma ideia que tem uma única essência, ou essa ideia se refere a uma única essência, ou melhor dizendo, quando eu tenho um termo, mete ou refere-se a uma única essência, eu chamo esse termo de incomplexo. Ou seja, ele não é complexo. Incomplexo, no sentido que esse in é de negação, né? Como lá você tem mutável e imutável. Então, incomplexo, ou seja, ele é simples. Um termo que remete a uma única essência, ele é incomplexo, ele é simples. Quando eu tenho um termo que remete a mais de uma essência, ou se você quiser, usando uma linguagem gramatical, tem uma única essência, uma única ré, e ou seja, uma palavra que tem um único significado, complexo, equívoco, incomplexo, unívoco. Essas duas expressões, unívoco e equívoco, vocês vão ver muito isso na linguagem filosófica, tá? Estou dando para vocês mais uma pílula. Lembra que nós começamos em sala de aula do nosso glossário, que a gente estava aprendendo as palavrinhas básicas, chaves da filosofia? Então, anotem no seu glossário aí mais 2 palavras filosóficas que você vai se deparar até o final da sua vida filosófica. Que seja breve enquanto dure, né? Incomplexo é a mesma coisa que unívoco. Incomplexo, unívoco. Vozes semelhantes ou equivalentes, né? Então, Professor, fala, querido. em relação aos exercícios que você passou de revisão, na pergunta 3, em relação à complexidade e incomplexidade dos termos, o ser no mundo, já tomando base a princípio que o senhor... Por que a gente usa o hífen em 2 palavras? Para se juntar uma palavra só, né? Seria. Para que elas se tornem um sentido único. Quando você quer falar assim, por exemplo, você quer falar assim, por exemplo, você quer dar uma unidade para uma coisa. Você fala assim, o Senhor dos Exércitos, por exemplo. E você coloca lá, o Senhor, tracinho, dos, tracinho, exército. O que você quer com isso? Você quer dar uma unidade para a palavra. Você quer que a pessoa leia, você quer que a pessoa leia aquilo lá como se fosse uma coisa só. Concorda? Então, ser no mundo tem a mesma lógica. São 3 palavras, ser no mundo, porém, ela tem uma única essência. Por isso que a gente está usando tracinho. Ou seja, certo. Ela é, do ponto de vista da ré, ela é incomplexa. Do ponto de vista da voce, ela é complexa. Certo. Aí eu poderia falar que ela é, em relação ao ponto de vista da ré, ela é unívoco. Unívoca. E aí, isso, unívoca. E em relação à voce seria uma equívoca.
No caso a palavra equívoca, ela é usada somente para ré. Para vote não. Ah, tá. Porque, Não. Ah, beleza. porque assim, a univocidade e a equivocidade só dizem respeito à sua significação, à sua essência. Então, Aham. quando você está analisando a ré, você pode chamar ela de uma ré incomplexa ou unívoca e uma ré complexa ou equívoca. Agora, do ponto de vista da vote, não. Aí a vote mantém normal. Ah, entendi. Muito obrigado, viu? Nada, que isso. Por que eu estou dizendo isso, gente? Aí você fala assim, mas o que a gente vai precisar isso na lógica? Tudo. Você imagina que nós estamos trabalhando com a lógica, não é a ciência de corrigir o pensamento? Nós não estamos falando de pensamento correto? Se tem uma palavra que ela é ambígua, como é que você vai corrigir o pensamento com uma palavra ambígua? Então, a precisa trabalhar com termos unívocos, ou seja, a lógica precisa que você descubra quais são as palavras que são complexas e as descomplexifique-as. Porque se você trabalhar com palavras complexas, tanto do ponto no sentido ambíguo, entende? Então, ou seja, ela tem uma forma, beleza, legal, mas ela tem um erro lógico aí, porque pelo menos você tá usando um termo que é ambíguo. Você está usando a palavra manga de camisa e manga fruta. Então, ou seja, no mínimo, você tinha que ter a ambiguidade longe disso aí, tá bom? Bom, e aí a vote, né, nós acabamos de falar, a vote, que significa sons ou voz, quantos sons, quantas palavras eu uso para formar uma única significação. Se eu tenho mais de uma, ela é complexa. Se eu tenho uma só, ela é incomplexa. Né? Olha lá o exemplo. Pé de cedro. Pé de cedro é um tipo de árvore. Até onde eu sei, pé de cedro só significa pé de cedro. A não ser que exista algum regionalismo aí que eu não conheça. Não sei se alguém usa pé de cedro ou outra coisa. Mas até onde eu sei, pé de cedro é pé de cedro, ou seja, é uma árvore. Pé de cedro só tem uma essência, até onde eu sei. Logo, ele é incomplexo do ponto de vista da ré. Ele é unívoco. E do ponto de vista da voce, ele tem 3 palavras. Pé, mais de, mais cedro. Ou seja, ele é complexo do ponto de vista da voce. Então, ré incomplexa, voce complexo. Por que quando a frase o navio é fundo, ela é totalmente complexa? Isso aqui é por causa da incompatibilidade proposicional que a gente vai entender quando chegar nas proposições. Eu coloquei esse exemplo aí, que diz o seguinte: se ela tivesse algum tipo de incomplexidade, a inversão da proposição deveria valer. Se ela, de alguma forma, é incomplexa, como alguns sustentaram, por exemplo, pensar, a casa é branca, mas branco faz parte da casa, e não sei o quê. Se isso fosse verdade, pense, se eu digo assim, a casa é branca, mas isso pode ser incomplexo, porque branco faz parte da casa e tal, etc. Tudo bem. Inverte a frase. O branco é casa. Essa frase tem o mesmo sentido de que a casa é branca? Se isso faz sentido, tudo bem. Existe uma incomplexidade aí. Mas se isso não faz sentido, então os dois são totalmente incomplexos. Por quê? Porque são duas coisas diferentes sendo ditas. Diferentes. Então, se branco é só uma qualidade da casa, a inversão deveria também valer. Eu deveria dizer branco é casa e entender que casa é uma qualidade de branco. E isso não é verdade. Então, via de regra, toda proposição
ela é totalmente complexa. Certo, gente? Certo. Tiraram as dúvidas em relação, porque eu tinha alguns acadêmicos que me tinham me perguntado sobre essa possibilidade da questão do predicado ser uma qualidade e tal, né? Eu não sei se me fiz entender aqui agora. Bom, ok. Bom, aí nós vamos para juízos. Nós temos a definição de juízo. O juízo é o ato do espírito pelo qual você junta duas ideias. E nessa junção de duas ideias, você compõe ou decompõe. Ou seja, você vai pegar duas ideias, você vai juntá-las, cria uma afirmação. Decompondo-as, você cria uma negação. Então, o que é afirmar e negar? Afirmar e negar nada mais é do que um juízo de composição de ideias. Ou seja, quando você afirma, compõe uma ideia, ou decompõe uma ideia, a sua mente vai lá e ratifica aquela composição. E diz, a casa é branca. Essa ratificação nada mais é do que o reconhecimento da possibilidade lógica, e não a veracidade da coisa, tá? Tome cuidado que o juízo não é um julgamento da verdade das coisas. O juízo é simplesmente a aceitação lógica daquela possibilidade. E para isso, a gente tem um método. De averiguação. Então, a gente tem aí, descrição da operação do juízo. Então, primeira coisa, eu tomo duas ideias. Eu tomo a ideia de casa e tomo a ideia de moradia. São duas ideias distintas que eu peguei. Então, eu pego elas. Depois, eu as posiciono como a ideia principal e ideia secundária. A ideia principal, eu vou chamar ela de ideia sujeito. O que é uma ideia sujeito? É uma ideia principal, é a ideia que eu vou colocar e é ela que é a base. E a outra eu vou chamar de ideia secundária ou ideia predicado. Então eu vou tentar aproximar a ideia de predicado junto com a ideia de sujeito. E aí eu vou lá e faço a ligação dessas duas, faço uma composição a partir do verbo ser, é. Bom, feito isso, eu vou analisar as possibilidades lógicas dessa composição. Como é que eu analiso a possibilidade lógica dessa composição? Simples, utilizando a ideia de compreensão. Olha só como é que uma coisa implica na outra. Compreensão é um conceito lá da unidade passada, agora está tendo de novo que entender. Se você não entendeu o que foi compreensão, não vai entender aqui. Então, como é que eu vou fazer a compatibilidade lógica da ideia de a casa é morada? Vou fazer a compreensão da ideia de casa. E olha aí, no slide nós temos ser, substância, material, inanimado, que serve de morada. Qual foi a análise que eu encontro? Eu encontro que serve de morada é a própria ideia de morada que está aí dentro. Ou seja, a ideia de morada é uma ideia que faz parte da compreensão de casa. Então, ela é uma possibilidade lógica. Então, se eu vi que isso é uma possibilidade lógica, atenção, não estou dizendo que isso é uma verdade. Não estou dizendo que é assim na realidade. Estou dizendo que isso é uma possibilidade lógica. Que essas duas ideias são compatíveis ou possíveis de ser compostas. Compor, eu posso dispor. Compondo, eu afirmo. Dispondo, eu nego. Né? Até aqui tudo bem, gente? Beleza. Bom, note bem. Eu tenho assentimentos que podem ser essenciais ou podem ser acidentais.
Uma ideia pode pertencer essencialmente a outra, ou pode pertencer acidentalmente a outra. Por exemplo, casa e morada. Eu percebi que morada faz parte da própria compreensão essencial de casa. Sem a palavra morada, casa não é casa. Já quando eu tenho casa e amarelo, a palavra amarelo, se eu tirar da palavra casa, casa não deixa de ser casa. Porém, amarelo é uma possibilidade de cor dentro das qualidades de casa. Então, casa e morada, quando eu digo a casa é morada, eu estou fazendo um juízo de cunho essencial. Quando eu digo a casa é amarelo, eu estou fazendo um juízo de cunho acidental. Certo? Bom, nesse sentido, então, a gente constrói as proposições. O que é uma proposição? Uma proposição é quando eu tenho um sujeito mais um verbo ser no presente e mais uma qualidade do sujeito. Tá? Então, toda e qualquer proposição sempre tem que ser um sujeito mais uma cópula verbal no presente, é ou não é, e um predicado que é uma qualidade do sujeito. Ou acidental. Professor, Por favor, pode falar. desculpa interromper. Adiantando um pouco o processo em relação aos exercícios de revisão, eu encontrei a seguinte dúvida. No exercício 5, transforma em preposições. Tendo em vista que temos esta estrutura do sujeito, a cópula verbal e o predicado, como que eu posso transformar em proposições aquelas frases, igual, um exemplo, né, que está aqui, o intelecto, porém, pode distinguir as coisas que dentro da realidade estão unidas, quando uma delas não cai sob a razão de outra. Então, como que eu poderia transformar em proposições? Tá. Deixa eu fazer o seguinte, como essa é uma aula bem específica, posso gravar um vídeo só explicando fazer isso? Pode, professor, pode ser interessante. Mas foi uma atividade que o senhor passou, né? Mas beleza. Não, sim. Eu vou gravar hoje um vídeo explicando fazer isso, e aí eu posto ele hoje, eu gravo, posto, e aí depois qualquer coisa vocês podem tirar. É porque eu estou preocupado com o horário, né? Já são 11 horas, Sim. e aí eu não quero delongar muito, que aqui eu teria que pegar a frase e discutir com vocês passo a passo. Como eu quero fazer isso passo a passo, eu prefiro gravar um vídeo ensinando a fazer. Então tá, muito obrigado. Melhor coisa. Tá? É melhor do que eu fazer aqui correndo, fazer mais ou menos assim, e você não entender nada. Então, deixa eu fazer um vídeo para vocês, e postar, ensinando passo a passo como que faz. Beleza, muito obrigado. Tá? E eu coloco hoje isso já, tá bom? E aí, qualquer coisa, se você ainda dá tempo de tirar dúvida, hoje é quarta, aí qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem mandar pelo WhatsApp, alguma coisa nesse sentido, as dúvidas sobre isso, e a gente vai... É só porque eu não vou delongar muito e o horário já está avançado, né? Eu estou vendo que vários já saíram, alguns... Então, ou seja, eu estou preocupado com isso. Beleza, professor, muito obrigado. Tá, de nada, que isso. Então, ou seja, a ideia, só para ajudar também a pergunta do Henrique, a ideia é que a gente construa, porque é o seguinte... Na lógica, a gente procura utilizar a linguagem clássica, porque a lógica ela foi escrita e pensada para o grego e para o latim. O grego e o latim, claro que eu estou falando do grego clássico, tá, gente? Não estou falando do grego hoje, o grego utilizado hoje, não. O grego clássico, que depois foi traduzido para o latim, vocês estão estudando latim, acho que o Garcia já deve ter falado para vocês, são estruturas muito fixas, pré-determinadas e sem muita ambiguidade. Né? O latim não tem muito essa coisa de variar, variação, não.
Não é à toa que a igreja, ela ainda mantém seus documentos dentro da língua latina. Por quê? Para evitar interpretação. O termo que está lá, o termo que está lá e do jeito que está lá é assim que está. Não se interpreta documento da igreja, se lê como está, ponto. Quem faz a interpretação é o magistério da igreja, né? Ou seja, existe e isso vocês vão ver na hermenêutica, né? Que toda hermenêutica tem que ter o hermeneuta. Quem que é o hermeneuta? É aquele que tem a autoridade para interpretar. É porque hoje a gente vive num mundo que a gente interpreta, todo mundo pode interpretar tudo que quer, mas já teve tempos em que não era assim. Então, ou seja, o que acontece, voltando à questão da proposição, a lógica clássica ela foi pensada para uma língua que era fechada. Então, as proposições eram todas elas fechadinhas e organizadinhas. Hoje, como a nossa língua é muito variada, a gente tem uma certa dificuldade de entender um pouco as proposições. Então, assim, a dica que eu dou é o seguinte, a primeira coisa que vocês têm que fazer quando pegar um texto para virar em proposição é transformar todas as frases que tem na ordem original. Qual que é a ordem original? Sujeito, mais verbo, mais predicado. O problema é que a gente escreve hoje assim, por exemplo, você quer falar assim, o homem matou José na hora do almoço. Essa é a ordem lógica. Só que aí a gente escreve assim, na hora do almoço, de maneira súbita, João foi lá e matou o outro. O que aconteceu nessa frase? Eu enfeitei ela. No fundo, eu quis dizer o seguinte, João matou, o homem matou João na hora do almoço, só isso. Só que aí eu vou enfeitando, eu troco de lugar as coisas. Então você vê, João, o homem matou João na hora do almoço. Aí eu começo lá. Na hora do almoço, de maneira súbita, o homem matou o outro. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando, por exemplo, o advérbio de tempo e jogando ele lá no início. Então, eu já estou desconstruindo a frase. Então, o que a gente tem que aprender é o seguinte, e aqui a gente vai ter que voltar um pouquinho naquela velha estrutura gramatical chamada sintaxe. A gente, para poder transformar as frases em proposições, a gente precisa voltar à sintaxe. Ou seja, eu preciso identificar quais são os períodos, qual é o sujeito, qual é o núcleo do sujeito, qual é o verbo, se o verbo é de ligação, se o verbo é transitivo direto, transitivo indireto, qual é o predicado, qual é o núcleo do predicado. Quando eu fizer toda essa análise, eu vou saber qual é a proposição que está por detrás disso. Tá? Então, por isso que hoje, às vezes é difícil a gente transformar as coisas em proposição, porque a gente escreve muito rebuscado, muito assim, cheio de firulas. Mas no fundo, existe uma proposição base que está por detrás de todas as coisas. Eu vou ver se eu consigo, vou gravar hoje um vídeo sobre transformações de frases em proposições, tá bom? Bom, para terminar então, o último slide. Prometo que já deixo vocês em paz. Bom, as proposições, elas também são analisáveis do ponto de vista da extensão e da compreensão. A extensão, volto a dizer, ela é qualidade, ela é quantidade, e a compreensão é qualidade. Então, ou seja, uma proposição, ela pode possuir qualidades. As qualidades, ou seja, a compreensão de uma proposição, é se ela é afirmativa ou se ela é negativa. Ou seja, um juízo de composição, um juízo de disposição. Se eu afirmo alguma coisa, o que eu estou fazendo é compreendendo a proposição. Toda afirmação é a compreensão de uma proposição. Toda negação é uma compreensão de uma proposição. Então, quando eu falo, todo homem é mortal, eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma frase afirmativa. Essa frase afirmativa é uma frase que tem uma compreensão. Qual é a compreensão dela? A compreensão dela é que ela é afirmativa. Então, se eu perguntar,
Se eu coloco lá a frase, todo homem é mortal, e pergunto, qual é a compreensão desta proposição? Você vai dizer, ela é uma proposição afirmativa. Ou então eu digo, nenhum homem é mortal. Qual é a compreensão dessa proposição? A compreensão dessa proposição é que ela é negativa. Se eu pedir a extensão, todo homem é mortal, qual que é a extensão dessa proposição? Lembrando lá que eu coloquei na videoaula, né? Todo, nenhum e algum são palavras-chave para a extensão da proposição. Todo significa universalidade. Todo homem é mortal. Ou seja, todos os homens são mortais. Então, nesse caso, eu estou falando da totalidade de homens. Atenção, universal aqui é diferente de entender o universal das ideias isoladas. Lembra que alguém me perguntou assim, professor, a ideia de homem é universal, particular ou singular? Eu disse, é particular. Mas agora você está falando que todo homem, ela é universal? Aqui eu estou falando de uma proposição, aonde nós estamos falando de todos aqueles que dizem respeito apenas ao homem. Tá? Nós estamos abrangendo mais a proposição. Nós estamos restringindo, dizendo que todo homem é mortal. Ora, mortal, de fato, é uma qualidade de todo homem. Então, nós temos, de fato, realmente uma universalidade da proposição e não da ideia homem. Né? Então, qual é a extensão da proposição todo homem é mortal? A extensão é universal. Algum homem é mortal, extensão particular, por causa do algum. E quando eu falo o homem é mortal? Ora, o homem é mortal, a pergunta é, qual homem? Eu não sei qual é o homem que é universal. Quando eu digo o homem é mortal, eu não sei qual é a extensão. Nesse caso aqui, você tem duas opções. Quando aparecer o homem é mortal. Duas opções, atenção. Ou nós consideramos que o homem, estamos falando da ideia universal de homem, e aí ela vira uma ideia, ela vira uma proposição universal, ou quando eu falo homem, estou pensando singularmente em algum homem específico, e aí ela assume a ideia de singularidade. Percebam que, se eu digo o homem é mortal, isso que eu estou dizendo me remete a duas possibilidades. O homem pode ser, estou pensando na singularidade ou na universalidade. Isso significa, segundo a tradição lógica, que todo universal tende ao singular e todo singular tende ao universal. Ou seja, todo singular é um universal. E todo universal, ele é um singular. Por isso, na lógica clássica, nós não trabalhamos com extensão singular. Nós só trabalhamos com extensão universal e particular. Por quê? Porque os singulares são remetidos aos universais. Espero que vocês tenham entendido isso. Né? Olha só, de novo. Quando eu coloco lá, o homem é mortal. Bom, qual é a extensão dessa proposição? Não sei. O homem é mortal? Quantos homens estou falando? Quem é esse homem? Eu não sei. A frase não me deu nada. A proposição não falou nada. Ora, então eu tenho duas opções de interpretação. Ou eu estou remetendo a ideia de um homem específico. Quando eu falo homem é mortal, estou pensando em mim, ou estou pensando, sei lá, em quem? Estou pensando no meu bofe, estou pensando, sei lá, em quem? Ou então, eu estou falando de que todos os homens, o homem enquanto ideia universal. Nesse caso, então, eu tenho essas duas opções. Isso significa que a ideia de singularidade remete à ideia de universalidade. E a ideia de universalidade remete à ideia de singularidade. Ou seja, todo singular, de alguma forma, é universal. E todo universal, de alguma forma, é singular. Isso significa que, na lógica clássica, nós não trabalhamos com singularidades. Trabalhamos com universalidade. Todas as vezes que você tiver
uma proposição ou singular ou indefinida, ela será assumida como universal. Viu que isso são regras do pensamento? Percebe que essas regrinhas que eu estou falando, por exemplo, a universalidade tende à singularidade. Isso é uma regra da lógica. São regras que a gente usa, mas que a gente às vezes não percebe que tem. De alguma forma, toda vez que eu falo de uma única coisa, eu estou falando da universalidade dessa coisa. E todas as vezes que eu estou falando da universalidade de alguma coisa, eu estou falando da singularidade dela. Então, isso é uma regra lógica, que a gente aplica todas as vezes que aparece um singular, ou todas as vezes que a gente aparece em algum universal ou singular, né? Bom, juntando então compreensão e extensão, ou seja, juntando a compreensão de uma proposição que é afirmativa, negativa, e uma extensão de uma proposição que é universal e particular, eu tenho então 4 tipos de proposições básicas. Eu tenho afirmativas universais, afirmativas particulares, negativas universais, negativas particulares. Ou seja, se você pensar bem, só existem 4 tipos de proposições no mundo. São só essas 4. Você só trabalha com 4 tipos de proposições. Ou você afirma universalmente, ou você afirma particularmente, ou você nega universalmente, ou você nega particularmente. Ou seja, tudo que você escreve, tudo que você fala, tudo que você pensa, só pode ser escrita em 4 formas. Legal isso, né? Já pararam para pensar nisso? Que só existem 4 tipos de proposições que você pode escrever. O problema é que quando a gente escreve, a gente faz muita firula. E, no fundo, o que a gente está fazendo é usando uma dessas 4. Ou eu afirmo, ou eu nego, ou eu universalizo, ou eu particularizo. Bom, gente, tem alguma dúvida aí? Não, tá tranquilo. Só que tem que dar uma olhada novamente no material, só para pegar algumas coisas. Tá certo, tá certo, tá certo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, a coisa fica muito chata, e eu sei que eu já falei demais, e aí eu vou fazer um outro videozinho para poder ensinar a questão das proposições, tá bom? Gente, obrigado aí, desculpa ultrapassar o tempo de vocês, desculpa aí a falar demais da conta, mas eu agradeço a paciência de vocês, espero que vocês possam sair bem na avaliação, tá bom? Beleza, oremos, obrigado. Valeu, um bom almoço para vocês, um abraço, se cuidem, usem camisinha. Valeu, professor. E em vez de lubrificante, usar álcool. Tchau, gurizada. Tchau, tchau.